Olá, tudo bem? A questão agora é o seguinte: mão de obra escrava garante desenvolvimento econômico? É uma pergunta não usual, mas é uma forma de reação nossa a vários sensos comuns que se criam em torno da China e sobre a China. Nenhuma experiência da história recente, acho que a União Soviética suscitava muitas polêmicas, né, em cima das razões do seu crescimento econômico gigantesco durante muito tempo. O Japão também menos, né? Mas nenhuma experiência ela é tão controversa a respeito das razões de seu sucesso do que a China. Então não é incomum, quando você está diante de uma plateia para falar da China, fazer uma exposição. E teve um tempo que eu tinha o hábito de perguntar para as pessoas: pessoal, o que vocês acham, o que vem à cabeça de vocês quando o assunto é China? E não era incomum alguém falar em mão de obra escrava. Relacionar, por exemplo, o fato de que os produtos chineses são excessivamente baratos em comparação ao produto nacional por causa de uma suposta mão de obra escrava. Alguns eram mais sofisticados, falavam: olha, salário muito baixo e tal, mas mão de obra escrava era não é incomum. E o mais interessante é que esses sensos comuns, eles acabam se tornando quase que uma verdade absoluta, porque é repetida mais de 1000 vezes. Isso em meio a um processo em que todos os campos das ciências sociais e humanas, sociais aplicadas ou não, e as humanidades, todas elas, tem muita gente estudando a China. E não é estudando a China na superfície, não, é estudando vários aspectos da China. Então não é difícil encontrar trabalhos sobre economia, sobre a sociedade, sobre uma série de dinâmicas que envolvem aquele processo. Não é difícil encontrar, é muito fácil. Dependendo do que se queira encontrar, não é difícil fazer uma pesquisa. Evidente que o filtro é sempre algo de bom tom, mas tem muita gente escrevendo sobre a China e fazendo ciência séria sobre a China. E não necessariamente com a mesma visão de mundo que a minha, ou a do Paulo, sabe? Diversas correntes de opinião têm as suas opiniões sobre a China e todas elas são sérias. Diferentes ou não da nossa, são opiniões que muitas delas eu respeito. E o interessante é que quando fala em mão de obra escrava na China, eu gosto muito de remeter tudo à história, né? E uma das características daquela formação social, da dinâmica daquela histórica daquela formação social, e que eu já coloquei aqui, já expus isso, falso engano, na primeira ou segunda aula, é que aqueles camponeses chineses, altamente influenciados por uma subjetividade taoísta, né? Ou seja, uma mentalidade que ela foi criada em uma das fases de crise daquele império, quando surge o taoísmo. É um camponês que não... bravo, é o camponês educado a contestar o poder estabelecido e ser quase anárquico, né? Não é à toa que Mao Tse Tung ele percebe energia revolucionária nessa faixa da população chinesa, de 90% da população, e investe nela para fazer a sua revolução, ao contrário do que os teóricos soviéticos ou as ordens que vinham da União Soviética indicavam, né? Ou seja, Mao Tse Tung desafia a Internacional Comunista e fez a revolução do seu jeito, acreditando na história, naquela dinâmica, né? Ou seja, na forma cíclica com que aqueles camponeses eles se utilizam da sua capacidade de mobilização para derrubar governos corruptos. E eu fico me perguntando se hoje, ou seja, sendo verdade que a China ela tem trabalho escravo, né? Ou seja, aquilo ali ele é movido a mão de obra barata, escrava. Por que não existe uma revolta operária de força a ponto de derrubar aquele governo? Eu falo operário porque todos aqueles operários eram camponeses até um tempo atrás. Hoje essa energia histórica camponesa ela vai à cidade hoje, né? E o processo de desenvolvimento na China é super marcado por greves, por manifestações operárias. Até hoje, em 2010, teve uma super
explosão de greves na China, isso eu vou falar mais ao final, ou seja, existe uma sociedade viva ali dentro, não é? E que talvez não tenho certeza que ela não se contentaria com uma ordem que fosse contrária aos seus interesses durante muito tempo. Ninguém fica 70 anos no poder porque simplesmente porque é uma ditadura sanguinária, cruel e assim por diante. Antes de entrar na questão da teoria econômica em torno dessa questão, eu falo mais, né? Eu começo a fazer minhas pesquisas sobre a China tentando responder uma questão, né? Que é o seguinte: por que a União Soviética cai e os seus satélites do leste europeu também caem e a China não cai? As respostas foram vindo ao longo do tempo. Uma delas foi o sucesso das reformas camponesas que permitiu que inverte a virtuosidade das relações da cidade para o campo. E os camponeses chineses, ao final da década de 80, eles nunca tiveram, vamos dizer assim, tanto dinheiro no bolso na vida quanto naquele momento. E essa base camponesa mantém o Partido Comunista no poder, não é? E essa base camponesa, ela é muito diferente do camponês soviético. Evidentemente que são dois processos de urbanização completamente distintos, né? Mas a União Soviética era muito mais urbana do que a China. Enfim, não vou aqui fazer uma transposição mecânica. Mas historicamente o camponês russo ele é um temente a Deus, ele é católico, ele tem maior resiliência diante de situações de opressão, ou seja, é evidente que teve a revolta de Pugachev, tem uma série de revoltas camponesas na Rússia, mas a natureza daquele tipo de camponês é completamente diferente do chinês, né? Enfim, são explicações que a gente vai buscando ao longo do tempo, né? Para poder buscar compreender fenômenos complexos e não simples, né? Do ponto de vista da economia, é evidente que um pouco desse mito da mão de obra escrava na China, ela deriva de uma forma de pensar o processo de desenvolvimento muito centrado nos custos, né? Então o desenvolvimento ele é resultado, vamos dizer assim, é expressão inversa dos custos de produção. Quanto menor os custos de produção, mais, vamos dizer assim, mais condições objetivas ao desenvolvimento são criadas. O que não é mentira, mas o problema é colocar o foco somente nisso, é chamada economia de custos, né? Ou a economia do lado da oferta, enfim. Então, esse preconceito nasce disso, além também, evidente que existe uma disputa geopolítica no mundo já há muitos anos, e todos os processos de desenvolvimento de potenciais inimigos dos Estados Unidos, eles são estigmatizados. Aqui não estou falando nenhuma novidade, né? A União Soviética teve aquele processo histórico absurdo de crescimento, sempre com vários senões por parte de intelectuais ocidentais. O Japão também, né? Não é à toa que da década de 60 esse negócio de mão de obra escrava era uma moda ao se referir ao Japão, depois perigo amarelo, e hoje a China, não é? Então já é muito previsível isso. Mas, pois bem, eu quando pensei em responder essa questão a vocês, eu fui buscar na literatura algo que pudesse relacionar o processo de desenvolvimento com a chamada mão de obra barata, vamos dizer assim. Existe teoria sobre isso. E quando eu, como sou simpático aos autores estruturalistas, e eu e o Paulo os trazemos aqui para a nossa conversa sobre a China, nesse curso, tem um autor que é fundamental chamado Arthur Lewis, não é? Arthur Lewis é um grande economista estruturalista, talvez seja o pioneiro dos pioneiros dos estruturalistas. Prêmio Nobel de 1979, não é? E ele, em 1954, ele lança uma obra que é um texto, né? Que é fundamental para qualquer estudioso dos processos de desenvolvimento tardios, tá? Que é o seguinte, é um texto bem objetivo. O desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão de obra, tá? Aliás, eu queria até indicar, comprar um livro, quem tiver interesse nesse tipo de assunto,
chamado A Economia do Subdesenvolvimento. Se eu não me engano, esse é o nome do livro, que tem vários textos de autores pioneiros, inclusive esse de Arthur Lewis, né? E qual que é a tese que ele levanta nesse texto? A primeira tese é a seguinte, aliás, a grande tese, né? Ele parte de pressupostos dos economistas liberais clássicos, então ele separa a economia em setores, no caso aqui são dois setores, um setor moderno, que é industrial, e o setor atrasado, que é basicamente agricultura de subsistência. O processo de desenvolvimento, aí eu não gostaria de chamar isso de uma teoria, mas uma abstração, ou seja, é uma abstração fundamental para quem quer entender processos de desenvolvimento em países periféricos. Em industrialização tardia, trata-se de uma abstração que é fundamental. Todos os estudos sobre desenvolvimento em países periféricos devem ter como partida essa abstração. O processo de desenvolvimento ocorre quando esse setor moderno da economia, existe uma transferência dessa mão de obra que está aqui no setor de subsistência para o setor moderno. É o que nós sempre temos dito aqui do seguinte, a transferência do fortalecimento da economia de mercado. Faz de conta que aqui está a economia de mercado, o setor moderno, e aqui não está a economia de mercado. Então o processo de desenvolvimento acaba acontecendo quando amplas massas de trabalhadores eles se transferem do setor não mercantil da economia tradicional de subsistência para o setor moderno. Tá? Agora, o processo de desenvolvimento também em Arthur Lewis, ele ocorre quando, durante um largo período de tempo, essa transferência intersetorial de trabalho ocorre sem aumento dos salários. Não somente sem aumento dos salários, mas também com o salário de subsistência. Então, quando esse processo, quando começa-se a escassear essa mão de obra, entre aspas, ilimitada, é quando se alcança um chamado turning point, ou seja, é o que os economistas e estruturalistas chamam de Lewisian turning point, ou seja, o turning point de Lewis, ou seja, quando existe um ponto em que o crescimento econômico ele deixa de ser mediado pela transferência intersetorial de trabalho sem aumento de salários, ou seja, com baixos custos de produção. É evidente que, por exemplo, quando a gente olha para a China em 78, nós vemos ali um país com mais de 80% das pessoas vivendo no campo. Então a China é um campo assim espetacular para se colocar à prova as ideias de Arthur Lewis. Justamente por causa disso, não é? País basicamente agrário, em 78, apesar de industrial é agrário, não é? Existe claramente, é difícil falar na China sem fazer algumas mediações, né? Mas existe o setor industrial e o setor agrícola, ou seja, um setor moderno e um atrasado, não é? E existe muita mão de obra disponível, vamos dizer assim, pelo menos em tese. E os estudos sobre a presença de Arthur Lewis na China, eles explodem no começo dos anos 2000 até 2009. Né? Porque 2002, 2004, 2009, começou-se a perceber escassez de mão de obra em algumas cidades grandes e em setores voltados à exportação. Daí se levantou a questão do seguinte: teria a China alcançado o seu turning point? Não é? Será que alcançou esse turning point? Acabou a era da mão de obra ilimitada e barata, que como fator, vamos dizer assim, como um dos vários fatores que explicam o sucesso chinês? Eu falo vários porque eu acredito que existem vários fatores que explicam o processo de desenvolvimento. O custo da mão de obra é um fator dentre vários. O papel do Estado, o papel da taxa de câmbio, o papel da taxa de juros, a existência ou não de uma economia financeira voltada ao longo prazo, a decisão política de se ter um processo de desenvolvimento, um acordo na sociedade em torno de um projeto de longo alcance, socialização de prejuízos entre o Estado e o setor privado, ou seja, existem vários
várias determinações para se explicar um processo complexo como aquele ou como outros, né? Eu acredito que o fator mão de obra é apenas um deles. Até porque, não sendo irônico, se um empresário ocidental fosse a China somente atrás de mão de obra barata, não seria a China o melhor lugar, né? Existem outros lugares do mundo com abundância de mão de obra muito mais barata do que a China. Naquela época, em 78, existem outras razões. O Giovanni Arrighi, nesse famoso livro dele, Adam Smith Beijing, ele coloca que um dos fatores que levou o capital estrangeiro a ir para lá, para se instalar para a China, além dos custos de produção, de instalação, também a educação dos trabalhadores, o nível de educação dos trabalhadores, ou seja, um trabalhador chinês, ele era a média de anos estudados de um trabalhador chinês era muito maior do que a média mundial, inclusive. Não é? Isso aí quem diz o Giovanni Arrighi no livro Adam Smith Pequim. Então fica essa questão, né? Ou seja, existem uma série de fatores e essa questão do custo de mão de obra é um deles. E uma outra questão também, né? Uma das características dos autores estruturalistas, o Celso Furtado também traz isso aqui para o Brasil, é o seguinte, essa visão dualista, né? O dualismo, né? Ou seja, o setor moderno e o atrasado. E no caso em tela da China, a grande questão é saber o seguinte, também chegou-se ao ponto em que acabou essa dualidade entre setor moderno e atrasado, então o antigo setor atrasado, a agricultura de subsistência, alcançou o mesmo nível de desenvolvimento da grande indústria citadina, ou então, aí eu coloco aí a minha visão do processo, essa agricultura de subsistência, ela já está submetida dentro da divisão social do trabalho, a indústria, ou seja, ela já é um ramo industrial? É outra questão para se responder. Pois bem, quando vai se falar em Arthur Lewis na China, uma série de mediações devem ser feitas, não é? A primeira delas, fundamental, é o legado da planificação central, ou seja, após 78, né? Existe todo um legado que deve ser levado em consideração ao tentar aplicar essa abstração ao caso chinês. Primeiro é o legado da planificação central, não é? Ou seja, essa planificação não é somente a planificação de economia, é o planejamento econômico e social, ou seja, inclusive a migração de mão de obra entre campos e cidades estava sujeita à planificação e a restrições. Foi criado todo um sistema, o sistema Rocou, que mediava essa migração campo-cidade. O segundo ponto que eu coloco é as restrições de migração do campo para a cidade por conta do sistema Rocou. O terceiro ponto de mediação para a aplicação de Lewis à China é o estabelecimento das Township and Village Enterprises, ou seja, ele é um ponto fundamental para ser colocado na mesa quando o assunto é Arthur Lewis na China, tá? E o quarto ponto, que eu acho que também é fundamental, aliás, todos são, mas esse também tem o seu brilho intelectual, que é o seguinte: os contratos de responsabilidade entre camponês e Estado, né? Ou seja, e a entrega da terra ao camponês, a concessão, não é? Isso leva diretamente a uma discussão sobre uma categoria, um conceito marxiano de exército industrial de reserva, que tem que ser discutido. Ou seja, onde está esse exército industrial de reserva na China? Mais adiante devo tratar aqui com vocês sobre isso. Escassez de mão de obra em setores exportadores, questionamento sobre se a China alcançou ou não, ou já alcançou o chamado turning point. Eu parto do pressuposto ao contrário de alguns amigos meus, de que é possível tratar. Arthur Lewis, ele é um autor aplicável ao caso chinês. Muitos não aplicam por conta dessas mediações, mas como eu trato aquele texto dele como uma abstração e não como uma teoria, então fica mais fácil de se aplicar
a uma realidade quando você trata, quando você tem algo como uma abstração e não como uma teoria consolidada, né? Então, como abstração, evidente que é passivo de ser posto em aplicar na China, ao caso chinês, né? Existem algumas variáveis, vamos dizer assim, a serem levadas em consideração. Primeiro é o nível de urbanização. Eu trouxe aqui os números aqui. A China, a taxa de urbanização da China em 2018 foi de 59,5%. Estados Unidos 82%, Alemanha 75%, França 80%, Coreia do Sul 82% e Japão 93%. Então a China está muito abaixo, falo muito abaixo em relação aos países capitalistas desenvolvidos, mais Coreia do Sul. Tá? Então está aqui um ponto, entre aspas, negativo no que tange a noção de que já se alcançou o turning point na China. Mas deve ser levado em consideração que muita gente que está no campo, na agricultura chinesa, na chamada agricultura, ela não está empregada na agricultura, e sim em atividades industriais. Então, ele é uma nota de rodapé que eu coloco aqui para poder entender essa diferença de urbanização entre a China e os outros países. Índice de desemprego muito baixo na China, evidente que tem vários índices aí, mas o oficial é 4, alguma coisa, eu acho que é 5, 6%, mas é um índice de desemprego muito baixo na China, não é? E o que acontece é que, como eles conseguiram criar instituições e institucionalidades capazes de se antever a pontos de estrangulamento na economia, os chineses estão o tempo inteiro abrindo novos campos de acumulação. E ao abrir novos campos de acumulação, vai gerando emprego capaz de abarcar tanto aquela massa de trabalhadores que perde o emprego por conta do aumento da produtividade da indústria, quanto dos jovens que entram no mercado de trabalho, né? E também, aí voltando à questão do sistema de responsabilidade, de contratos de responsabilidade, o camponês chinês tem a opção de ir para a cidade ou ficar no vilarejo. E no vilarejo ele também se dedicar ao empreendedorismo particular. Eu lembro de uma viagem que eu fiz à China, foi em 2004, 2007 e 2009. Em 2004 eu vi mendigos na rua, em Pequim, Xangai e outras cidades. Eu vi pedintes na China, na rua. Não é? E também vi condições de trabalho muito ruins. Eu não estou aqui para ser advogado da China. Assim, construção civil, condições de trabalho muito ruins. Eu vi condições de trabalho muito ruins nos setores exportadores, em Guangdong e outras regiões do litoral. Isso eu vi, isso é fato, principalmente no setor privado. Tá? E até onde eu sei, existiram mudanças na legislação trabalhista muito, muito importantes pós essa explosão de greves de 2010, ou seja, a luta dos trabalhadores também é um fator a ser levado em consideração na melhoria das condições de trabalho na China pós 2010, fora salário mínimo e entre outros atributos que estão sendo reintroduzidos na realidade da China, tá? Mas aí quando eu fui em 2009, eu vi muito menos mendigos na rua. E olha que 2009 o que acontece? Teve a crise de 2008. E o que eu fui perceber? Aí fui para o interior, sempre quando eu vou para a China, também vou do litoral para o interior. A métrica do crescimento econômico da China, a partir de 2008, ela deixa de ser o litoral para ser o interior. Então muitos camponeses eles voltam para o vilarejo, porque é no vilarejo que está o exército industrial de reserva e não em favelas, nas grandes cidades, tá? E acabam arrumando emprego nessas grandes obras de infraestrutura e na própria aldeia onde existe a expansão da agricultura voltada ao mercado, não é? Ou seja, o agronegócio propriamente dito. Então, o leque de opções de emprego de um camponês chinês no começo da presente década, ela aumentou por conta desses programas de expansão de infraestruturas. Ou seja, não é somente na indústria que está sendo ocupada muita gente, tá? Um outro ponto que é importante é essa questão para saber se a China já alcançou ou não um turning point.
A questão do qual que é o nome do bônus demográfico. Ou seja, bônus demográfico aquele momento histórico em que existem muitas pessoas de 15 a 60 e poucos anos de idade no mercado de trabalho, tá? E de aumento da população, o crescimento da população economicamente ativa. Para quem quiser falar de Arthur Lewis na China, vai ter que expor esses dados, tá? Que eu trago aqui para vocês. Então, o crescimento da população economicamente ativa, ela sai de 11,5% em 90 para 6% em 2000 e de 1% em 1,5% em 2018. Aliás, em 2012. E em 2018 foi negativo. Ou seja, o crescimento da população economicamente ativa passou a ser negativo a partir de 2018. Isso indica que em breve, aí já dando a minha resposta, a China deverá alcançar o turning point lewisiano, apesar deles terem relaxado completamente a política de filho único, tá? Então essa é uma outra notícia. Os chineses, eles relaxaram, ou seja, as pessoas podem ter mais do que um filho na China hoje. As pessoas de etnia Han, porque essa lei é só para os chineses da etnia Han, que corresponde a 92% da população chinesa. Essa lei ela foi proscrita, então as pessoas podem ter mais do que um filho, mas o fato é de que o crescimento da população economicamente nativa ele é negativo hoje, o que indica que a China pode já ter alcançado, pode alcançar o chamado turning point. E o comportamento dos salários na China? Aí eu trago dados da Organização Internacional do Trabalho, que eu entrecruzo com os dados oficiais chineses, tá? E esses dados, felizmente ou infelizmente, dependendo do gosto de cada um, ele desmente completamente o fato da China ser movida a mão de obra escrava. E não somente essa questão da mão de obra escrava, né? É praticamente pecado essa questão, e é ruim mesmo, né? Que os salários na China crescem abaixo da produtividade. Isso significa uma alta taxa de exploração. Eu sempre chamo a atenção que isso foi uma realidade durante a década de 90 inteira, tá? E aos poucos essa realidade foi sendo, vamos dizer assim, cambiada, né? Hoje o salário médio de um trabalhador industrial chinês ele já é maior do que o salário médio de um trabalhador industrial brasileiro, por exemplo, ou português. Né? Então esse é um dado expressivo. Primeiro dado importante, produtividade do trabalho. Tá? Então vou pegar um dado situado historicamente, que é entre 2008 e 2013. Ou seja, a produtividade aumenta 51,4% entre esses anos. Tá? Esse é um dado que é fundamental, né? Se os salários estão subindo acima da produtividade, é um sinal de que está havendo uma distribuição de renda bastante razoável, né? Os salários médios do setor não privado, que é o setor estatal, coletivo, ou que eu chamo de setor não capitalista da economia, eles saíram de $125 em 2002 para 351 em 2008, chegando a 692 em 2013, ou seja, eu estou pegando essa franja histórica aqui, essa franja de tempo para fazer a comparação. Ou seja, existe um crescimento de 198,2% dos salários nos setores não privados. No setor privado, o aumento é mais impressionante ainda, é de 214%. Ele sai de $205 em 2008 para 440 em 2013. Isso não é brincadeira, tá? E isso vai ao encontro também do seguinte: a China tem pautado, além de atender demanda de crescentes trabalhadores, né? Ou seja, a classe trabalhadora chinesa ela é muito combativa. Não é a bondade do governo que está fazendo com que os salários aumentem. Existe luta política na China, existe luta
por melhores condições de trabalho, mas também existe por parte do governo a necessidade de uma mudança, uma virada de chave na dinâmica de acumulação, que ora era pautada, é pautada até hoje pelo investimento. O investimento ele é o motor da economia e em transição para uma dinâmica de crescimento mais baseada no consumo, não é? O último dado que eu acho importante é que, segundo a Global Radio Report, os salários na China cresceram a 3,7% em 2019, acima da inflação. Enfim, eu acredito que existe uma saturação da abstração de ilhos da China. A China está fazendo uma mudança de dinâmica de acumulação que demanda aumento de salários no setor privado e estatal da economia, e isso está acontecendo, os dados comprovam isso, o que não significa que as condições de trabalho na China sejam as melhores do mundo. Mas eu acredito, dada a minha experiência nessas pesquisas, que ela tende a mudar. E que, portanto, a mão de obra escrava não só não garante desenvolvimento, não garante, como ela impede o processo de desenvolvimento. E hoje a China demanda por maiores salários para fim de realizar essa transição de dinâmica de acumulação. Eu acho que deu para dar uma explicação razoável sobre esse tema, que dá também horas e horas, e vou esperar vocês para a próxima. Um forte abraço.